enquanto isso, né, o PT tem ampliado a pressão por uma aliança com o PDT lá no Rio Grande do Sul. Pedro, vem contar para a gente esses bastidores do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Débora, nunca antes na história do PT do Rio Grande do Sul aconteceu uma intervenção do Diretório Nacional, nem na época do poderoso José Dirceu, quando ele presidia o Partido dos Trabalhadores. O PT gaúcho já dominou o Estado, comandando a Prefeitura de Porto Alegre, inclusive, e também comandando o governo estadual. Mas agora, nesse cenário que a gente tem com o PT mais pragmático, tentando abrir palanques para o presidente Lula, o cenário é completamente diferente. E eu consegui aqui um documento que é uma resolução do Grupo de Trabalho Eleitoral do Partido dos Trabalhadores, que é o colegiado que define as estratégias da sigla. Essa resolução precisa ser aprovada ainda pelo Diretório Nacional, que está reunido nesse momento, mas é praticamente certo que o Diretório vai referendar essa decisão. A gente separou um trecho desse documento para mostrar para vocês. Aqui diz o seguinte no trecho, falando sobre a estratégia de construção política do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, fala assim, essa construção deverá agregar os partidos de centro-esquerda que historicamente são nossos aliados. Definir a construção de uma tática eleitoral conjunta com o PDT e demais partidos do campo democrático, sob a liderança da companheira Juliana Brizola, que é do PDT, como expressão política dessa estratégia no estado do Rio Grande do Sul. Entendemos que o companheiro Edgar Preto é a liderança com maior legitimidade para liderar essa construção. Explicando para vocês o cenário, então, no Rio Grande do Sul. O PT gaúcho já tinha definido a candidatura de Edgar Preto como candidato a governador do estado, numa chapa que teria Manuela Dávila como candidata a senadora pelo PSOL e Paulo Pimenta como segundo candidato a senador pelo próprio PT. O PT gaúcho, inclusive, organizou um ato com os demais partidos de esquerda do estado na semana passada, quando reforçou esse apoio, quando já havia essa possibilidade de intervenção, que surgiu depois de entrevistas do presidente nacional do PT, Edinho Silva, indicando que esse seria o caminho. Uma intervenção para garantir o apoio do partido a Juliana Brizola. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, chegou a levar Juliana Brizola ao Palácio do Planalto para um encontro com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um gesto importante porque ele sinalizou que o PDT poderia sair do palanque do presidente Lula, romper com esse apoio, caso não houvesse uma reciprocidade no estado do Rio Grande do Sul. Foi então uma decisão do próprio presidente Lula, pelo que eu apurei, que a Juliana Brizola, que lidera as pesquisas no campo da esquerda no Rio Grande do Sul, fosse a candidata unificada desse campo. Portanto, agora vai haver uma nova rearrumação política, digamos assim, no Rio Grande do Sul. E pelo que eu apurei agora, conversando por WhatsApp com lideranças do Rio Grande do Sul, a expectativa é muito grande para o final dessa reunião do Diretório Nacional, é que o PT vai ter que arrumar, fazer um acerto político entre o Paulo Pimenta e o Edgar Preto. Porque não tem como o Diretório Gaúcho se opor a uma decisão do Diretório Nacional. O Estatuto Petista é muito claro. Em situações de conflito como essa, a palavra final é da Executiva Nacional do partido. Portanto, é natural, segundo eu apurei, que o Edgar Preto reivindique a vaga de candidato a senador nessa composição da esquerda. Mas essa vaga já estaria no campo do PT, reservada a Paulo Pimenta, que, pelo que eu apurei, estaria isolado entre os dirigentes da esquerda do Rio Grande do Sul. Isso porque mas aí o Paulo Pimenta ficaria fora de disputa? Ficaria fora da disputa para o Senado e teria que disputar, se assim ele quiser, uma vaga de deputado federal novamente, que é algo que ele não foi a construção que ele fez. Porque qual que é a reclamação da esquerda, com 3 fontes que eu falei do Rio Grande do Sul? Que o Paulo Pimenta estaria apoiando desde o início essa aproximação com a Juliana Brizola. E que essa construção do PDT aconteceu por cima e não entre os agentes, entre os players da esquerda gaúcha, que são muito combativos. Nesse evento que aconteceu na semana passada, Olívio Dutra fez um discurso muito forte, outras lideranças importantes, Tarso Genro também fez um discurso muito forte, defendendo a candidatura do Edgar Preto para governador do estado. A Manuela Dávila também estava presente, outras lideranças da esquerda gaúcha, do PCdoB também. Todo mundo nessa
mesma página de lançar essa candidatura, que teríamos dois nomes da esquerda disputando no Rio Grande do Sul. Agora, essa estratégia que foi definida pelo alto, pela direção nacional, acontece no momento em que a direita se uniu em uma candidatura só lá no estado. Do Zucco, que vai ser o candidato, ele é do PL, do Partido Liberal. Conseguiu reunir o Marcel Van Hatten, o Partido Novo, toda a direita então se uniu numa mesma candidatura. Portanto, agora vamos esperar o final dessa reunião para ver se realmente o Diretório Nacional referenda a decisão do grupo de trabalho eleitoral e esperar os próximos capítulos para ver se não vai haver um racha na esquerda gaúcha.